aquela bosta de vaca e cheirosa e tudo mais. Não se preocupe. Muito bem. Pessoal, nessa turma, existe em torno de 70% que trabalha com leite e outros, os demais 30%, com outras atividades. Como é o caso do Rômulo que eu estou falando, tem um pessoal de laranja, que eu não sei quem é, mas não sei se está por aí. Quem trabalha com laranja aqui perto de Piracicaba? Sou eu. Qual que é o seu nome? Deixa eu ver. Márcio. Como? Márcio. Márcio, tá aqui embaixo. Isso. Laranja e limão siciliano. Isso. O Thiago trabalha com o quê, Thiago? Limão siciliano. Aqui a gente trabalha com viveiro de mudas, a gente produz mudas de citros. Isso. O Márcio tem... Você que tem mais de 200 funcionários, é isso? Não, não, né? Não, 650. 150. Mas tem gente aqui que tem mais de 200 funcionários. E tem gente que é ele e a esposa, sabe? Ele e um primo. Essa é a diversidade que nós temos aqui, sabe? Empreendimentos grandes, empreendimentos pequenos, leite e outras atividades. Bom, isso traz para mim uma dificuldade maior, porque para que vocês possam entender os conceitos Lean, que é de onde foi derivado o sistema MDA, eu vou falar um pouquinho de Lean daqui a pouco, a necessidade de mostrar, vocês precisam enxergar para que vocês daí façam. Quem vai fazer nas fazendas de vocês são vocês, viu, Márcio? Mas vocês precisam ter, pera um pouquinho, o que é Kanban? O que é uma comunicação visual? O que é uma padronização de um processo? Certo? Que serve para toda e qualquer atividade, viu, Márcio? Serve para o leite, serve para a laranja, para o seu viveiro. Mas o exemplo que eu vou dar é de leite, mesmo porque eu conheço leite, eu não conheço viveiros, eu não conheço limão siciliano. Então, eu vou dar eu vou contar uma história de uma fazenda que produz leite desde o comecinho, passo a passo, tá? Até chegar no finalzinho, que é o Santiago de Compostela. Mas, paralelamente, vocês vão ter a jornada de vocês no viveiro, no limão siciliano, na avicultura de postura, e assim por diante. Tá? Nós vamos ter e vamos fazer grupos de estudo, certo? Então, nós vamos ter grupos de estudo, que vocês vão ver, que dedicados a, por exemplo, mastite. Sim, reprodução do Miller. Pô, mas como é que o Thiago vai participar desse grupo? Pô, tudo bem, participa, para você ver como é que a gente trata de um problema. Sabe? Entendimento de problemas e não sei o quê. Só que mastite eu acho que não dá em limão siciliano. Não entendo de limão, mas será que tem mastite lá? Tenho certeza que não, estou brincando. Mas nós podemos fazer um grupo de estudo, então, com outras atividades. Por exemplo, nós vamos falar de entendimento de negócio. E vamos utilizar um case, que é o case do Thiago. E o Thiago apresenta esse case do limão siciliano. E a gente vai discutir. Quem quiser participar, o Alan, por exemplo, trabalha com leite, mas eu quero participar. Participe, participe. Vai ser muito legal e ilustrativo isso. Nós já fizemos isso com o Rômulo, né, Rômulo? E é muito legal. Então, ninguém será excluído. Porém, eu vou focar no leite. Combinado, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos começar, então, eu vou colocar até um slide aqui na nossa televisão, e eu acho que é um slide importante para nós. Vamos lá. O primeiro. Cadê? Está aqui? Esse, pessoal, não é fácil, não. Pelo amor de Deus. Está aqui, agora já estava lá. Esse slide aqui não dá para eu colocar na lousa. Vocês estão vendo ele, não? Tá dando para ler ou você quer que compartilhe a tela? Dá para ler bem? Eu não consigo ver. Então tá bom, vou dar um zoom aí nesse... Aqui qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Chegar em Santiago de Compostela é a sua visão. É a sua visão, que pode ser materializada. Perfeitamente. Se vocês entrarem aí no Google e digitarem Santiago de Compostela, vocês vão ter imagem da capela, da cidade, vocês vão ter uma imagem do caminho para chegar lá. Enfim, vocês vão ter uma visão do que é Santiago de Compostela. Visão, então, pessoal, é a materialização de um sonho. A visão é a materialização de um sonho. Tá? Nós vamos trabalhar com visão depois. Mas não tem sentido ter visão de alguma coisa sem estar alinhado com o sonho. O sonho é um lado emotivo nosso. É o que a gente sonha para o nosso negócio. O sonho, ele precisa ser compartilhado. Em primeiro lugar, o sonho tem que ser compartilhado com a nossa família. Por quê? Se a nossa esposa, se o nosso marido, se o nosso namorado, se os nossos filhos tiverem sonhos diferentes, vocês vão ver que a caminhada para Santiago de Compostela vai ficar muito mais difícil. Muito mais difícil. Não que não possa, mas vai ficar mais difícil. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer, e essa é uma lição de casa, qual é o sonho de vocês? Viu, Thiago? Qual é o seu sonho com relação ao seu negócio? E, obviamente, vai estar ligado à sua vida. Vai estar ligado, portanto, à sua família. E quando você tiver um sonho, e o sonho nunca é claro, como a gente pode imaginar. Sonho é sonho. É um negócio meio nebuloso. Não precisa, se você pegar o sonho e ele ficar claro, ele passa a ser visão. Aí é diferente. Então, primeiro, Thiago, sonho. A visão depois vai nascer do sonho. E esse sonho vocês vão escrever. Então, a primeira lição de casa que vocês vão sair para até sexta-feira será escrever o sonho que vocês têm. E vocês vão receber canvas, que a gente chama. É uma tela em branco em que vocês vão escrever o sonho. Vai estar nessa área do aluno que o Henrique vai mostrar depois. Mas vocês vão escrever o sonho. Tá? E é um negócio impressionante isso daí. A gente vê o sonho de uma pessoa, olha, meu sonho é ter uma vida mais pacata. Nessa. Eu gostaria, sabe, de ter um negócio em que eu me sustentasse, mas dessa forma, assim.
Mas o outro sonha com sonhos grandiosos, sabe? Gostaria de ser, não sei o quê, paraná, meu, eu não vou nem ficar dando exemplo, senão eu dirijo o cérebro de vocês. Sonhem. O Sérgio, Avelar, tenho certeza que tem um sonho totalmente diferente do Alan. Só pela idade, tem certeza. Eu quero crescer, quero isso, quero isso. Já o Sérgio já não. O Sérgio já está uma idade mais próxima da minha. É bem mais jovem, mais próximo da minha. Certo? Os sonhos mudam. A gente muda. O sonho muda. Então, esse é o primeiro grande trabalho de vocês. E a razão disso é que o sonho leva à visão. E nós vamos escrever a visão depois, mas de uma forma organizada. O sonho por definição, né, Sandro? É uma coisa abstrata. Tá? Mas é o lado emotivo, é o lado pessoal, é o lado da família. O sonho vai levar à visão. A visão já é Santiago de Compostela. É isso que eu quero chegar no dia, por volta de 2024, eu quero fazer uma caminhada, quero chegar em Santiago de Compostela. Daí a visão. E sem visão, pessoal, a gente não consegue fazer caminhada. Que tenha sentido, que tenha razão, que tenha propósito, que é uma outra palavrinha que nós vamos estar trabalhando aqui. Propósito. Qual é o propósito meu desse negócio? O propósito nasce da visão, Sandro. Sem visão, você não tem propósito. E o propósito, ele envolve os clientes de vocês, envolve as pessoas que trabalham com vocês. Tá? E é bem específico daí. Quando vocês tiverem visão e propósito, daí vocês conseguem engajar as pessoas na caminhada. Vocês trazem pessoas para caminhar com vocês, que são os empregados de vocês. Sabe? Esse pessoal, Márcio, fala assim, nossa, eu quero ir para Santiago de Compostela junto com o Márcio, porque eu estou enxergando onde nós vamos chegar. E eles daí se comprometem com você, Márcio. Se não, Márcio, eles acabam se comprometendo com o salário no final do mês. E a primeira coisa que eu vou colocar para vocês, que é importante, é que o salário que a gente paga para as pessoas é nada perto do que eles dão para a gente. Sabe por que eu falo isso, Márcio? Porque as pessoas que trabalham com você dão, no mínimo, 8 horas todos os dias da vida deles, para o viveiro. 8 horas da vida. Quanto vale uma vida? Quanto vale? É fácil de saber quanto vale. Quem tem filho aqui, coloque o preço no filho que eu compro. Eu compro. Eu quero ter um filho. Eu compro. Quem quiser. Quem tem filho, eu duvido que coloque preço nele. Eu duvido, não vende. A não ser que seja um, sei lá. E mesmo assim não vende, às vezes. E mesmo assim não vende. Então, pessoal, essa é a primeira coisa. Vocês precisam arrumar uma forma de fazer com que as pessoas queiram caminhar com vocês. Que não é o dinheiro. O dinheiro pode ser até a primeira atração. Mas, se vocês quiserem que essas pessoas, de fato, se engajem nessa caminhada junto com vocês, vocês têm de mostrar para eles, olha, essa é a visão. Essas são as regras do jogo. Esses são os benefícios que nós vamos ter. Nós vamos chegar em Santiago de Compostela e lá, pessoal, nós vamos atingir um outro nível sentimental. Nós vamos chegar muito mais próximos de Deus. Nós vamos entender muito melhor nossas dores. Nós vamos superar nossas dores. As doenças que a gente passa pela vida serão muito mais aceitáveis. As perdas que a gente tem serão mais aceitáveis. Se a gente perder o marido, se a gente perder a mulher, se a gente perder um filho, chegando em Compostela, nós vamos entender essas coisas. Meu, será que você traz gente para caminhar junto? Quem de nós não tem perdas? Quem de nós não tem dores? Quem de nós não procura um significado para a vida? Entendeu, Márcio? Tenha isso para o viveiro seu. Tenha a sua visão para o viveiro. E daí, compartilhe essa visão com os seus funcionários. Explique por quê. Sabe? O que eles vão ganhar com isso daí? Não em termos de dinheiro, porque por mais que você pague, é pouco. É pouco. Tá? Mas em termos de vida, de ser humano. Daí você começa a atrair gente. Os percalços do caminho e tudo mais, nós vamos ver ao longo dessa conversa nossa nos próximos 4 meses. Tá? Como fazer, como mostrar isso daí para as pessoas, na perambulação, na reunião diária, na solução de problemas, como é que eu ajo, como é que eu faço, isso nós vamos ver ao longo do caminho. Tá? Mas esse sonho é fundamental para definir a visão que eu vou conversar depois com vocês, não agora. Combinado? Combinado, meus amigos? Muito bem. Visto esse slide, eu vou colocar agora outro slide, que é o slide quanto aos desafios que vocês enxergam hoje. Hoje. Muito bem, uma coisa é o sonho. Mas e daí? Eu estou com o pé no chão hoje, não adianta eu sonhar em ir para Santiago de Compostela, ter esse sonho espiritual, e de repente, meus amigos, eu estou morrendo de fome hoje, eu preciso comer agora porque eu estou morrendo de fome. Entendeu? Não adianta, não adianta. Então, nós perguntamos isso para vocês, para que a gente pudesse entender a fome que vocês estão. Dá para ler aqui? Dá, Henrique? Dá para ler? Senão a gente põe o slide aí, mas eu queria interagir melhor. Olha só, vocês escreveram isso, nós colocamos aqui, ó. Organização da rotina dos funcionários. Esse é um desafio da maior parte de vocês. Organizar o trabalho das pessoas. Tá? E esse desafio, meus amigos, realmente é um desafio. É difícil, não é fácil não. Sabe por que não é fácil? Porque a gente tenta impor coisas para as pessoas. Entendeu, Sam? Quando a gente tem pessoas que querem fazer a caminhada, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Nós vamos ver, então, como que a gente organiza de forma que as pessoas sozinhas façam. Quem tem filho sabe bem o que eu estou falando. Você impor que a criança tem de arrumar a cama, que tem de estudar, meu amigo, é complicadíssimo. Não é fácil de fazer isso com criança. É a mesma coisa com empregado. Mesma coisa. Alto custo de produção. Grande parte de vocês colocou alto custo de produção.
O Sandro não sabe qual que é o custo de produção dele. Essa é uma maneira boa de não ter desafio. Fechar os olhos. Eu não sei. Não sabe. Qual é o seu custo? Meu custo é 1,725. Mas você está levando em conta nesse custo aí a depreciação? A criação de novilhos? A criação de novilhos? Mas se eu terceirizo? Se eu arrendo terra, o arrendamento entra? Não entra? Meus amigos, nós vamos falar muito de dinheiro. Dinheiro, obviamente, que é importante. Se a gente não colocar dinheiro no caixa, a fazenda vai morrer. Então é fundamental o dinheiro. Mas é fundamental a gente olhar as coisas que não somente colocam dinheiro no caixa, mas tiram dinheiro do negócio. Não somente a receita, mas também o que está saindo. E a gente tem total controle do que entra e total controle do que sai. Tá? E do que sai. Mas quem faz o preço é o mercado. Sim, mercado de soja, mercado do leite, sim, mas nós temos controle na receita e nós temos controle nas saídas. Eu vou falar saídas. E uma coisa fundamental nossa de controlar isso daqui está nas saídas. Em torno de 70% do que entra sai para os fornecedores. 70%, 80% sai para os fornecedores. Então, depende da gente controlar essas saídas na vírgula. Toda e qualquer saída. Não o custo de produção, mas a saída. Eu vou comprar prego. Quanto custa, para quem eu vou pagar, o quanto eu gastei. De uma forma simples, só que isso tem de ser feito, no mínimo, um dia por semana. Um dia por semana. Nós vamos ver como fazer isso daqui. Fechar contas no azul é a mesma coisa. Quebra de máquinas e equipamentos. Olha só, pessoal. Toda a fazenda que eu trabalhei, e o Sandro me ajuda aqui, uma dor enorme é essa daqui, ó. Quebra de máquinas e equipamentos. Máquina e equipamento quebra. Quebra a hora que está usando. Bem a hora que está usando. Bem a hora que está usando. E na fazenda, a gente foca muito na ordenha, no manejo de vacas, manejo de novilhas, no manejo de bezerra, cuidar da vaca, cuidar do animal, não sei o quê. Mas a gente tem uma oficina, entrem na oficina de vocês vão ver como é que é. É o lugar mais bagunçado que eu já vi na minha vida, é a oficina. E a gente coloca um mecânico, esse cara é o rei da fazenda. Não é essa? Tudo cai nele. Tudo cai nele. Ele é o centro das atenções. Ele tem trocentas coisas arrumando, ele entrega pouco, ele trabalha em função de quem pede mais alto, grita mais alto. Quem gritar por primeiro, ele atende. Quem gritar primeiro, ele atende. Puta, quebrou tal coisa, ele para o que ele está fazendo, ele vai lá para arrumar aquele negócio lá, e não sei o quê. É uma bagunça. Uma bagunça. E isso para tudo. Por exemplo, eu vou colocar um extremo, um equipamento de ordenha. Parou? Parou. Não coloca mais leite no tanque, que é o que traz receita. Acabou. Parou. Para o sistema. Lá na granja lá do Rômulo, para lá a eletricidade, por exemplo. Parou. Mas tem gerador. A hora que você liga o gerador, o que acontece? Não funciona. Não funciona. O gerador se parar a esteira que transporta os ovos dos aviários para a central de ovos, para tudo. Para tudo. Uma esteira. Mas como então nós podemos? Então esse cara que é o responsável lá, teoricamente, pela esteira, ele é o rei do pedaço. É o rei do pedaço. Nós temos que organizar isso daqui. Isso é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer. Para ter fluxo no processo. O processo precisa ter fluxo. Precisa estar organizado. As pessoas, enfim, vamos ver isso daqui. Problemas que sempre voltam a acontecer. Gostou aqui, ó. Sempre voltam a acontecer. Pessoal, isso é desperdício na veia. Você vai, conserta, volta. Vai, conserta, volta. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É uma doença lá no limão. Ele vem e você vai e volta. Vem, é só retrabalho. Bom, mas não tem forma de resolver isso? Tem forma sim. Tem forma. Trabalho padronizado. Pessoal, a base de você solucionar problemas é o trabalho padronizado. Se o trabalho não estiver padronizado, você não sabe se você tem problema. Você acha que tem problema. Mas um dia está de um jeito, outro dia está de outro jeito. Um dia dá um resultado, outro dia dá outro resultado. Eu tenho problema? Não sei. Eu não sei. Não adianta solucionar problema sem ter trabalho padronizado. Não adianta. Então, primeiro, nós padronizamos o trabalho, para daí a gente entender a causa do problema, se tem problema, a causa do problema, e daí a gente consegue resolver de forma que ele não volte. É claro que existem problemas que são muito mais fáceis de serem resolvidos do que outros. Os problemas fáceis de serem resolvidos são aqueles que têm uma causa. Na cara você vê a causa. Esse não, esse você já resolve e boa. Existem problemas, no entanto, que têm várias causas. Esse precisa ter o trabalho padronizado, senão não consegue. Resultados fora do esperado. Está aqui dentro. Ó. Primeiro você padroniza, para daí você ver se tem problema. Resultado fora do esperado é problema. É o que eu já falei antes. Empregados desmotivados. Pessoal, uma parte também considerável colocou aqui, ó, empregados desmotivados, alta rotatividade. Isso é básico, porque os empregados é que põem receita dentro do caixa. São os empregados que põem dinheiro no caixa. Põem dinheiro no caixa. Se eles estiverem desmotivados, se houver alta rotatividade, vocês colocam um pouco de dinheiro no caixa. Tá? Falta de insumos, é a mesma coisa aqui de quebra de máquinas. Nós vamos tratar juntos esse negócio aqui. E, por último, sucessão, que no caso dessa turma não teve tanta preocupação. É estranho, porque normalmente sucessão é um problema grande, um desafio grande que as fazendas nos trazem. Aí nós começamos a dar uma olhada, começamos a estudar vocês. O que a gente viu interessante é que vocês, essa turma é mais jovem. É mais jovem. Quando você tem 25 anos de idade, você não está preocupado em morrer. Não. Nem sabe que existe morte. Quando você vai chegando perto aí do Sérgio Avelar, eu fico olhando aqui a clínica do leite, nossa, puxa de um negócio aqui, mas quer dizer que vai parar? Eu não quero que pare. E eu vou parar amanhã. E daí? Como é que eu faço?
certo? Eu vou parar e daí eu não tenho dinheiro também. Minha aposentadoria aqui na Exalc é uma porcaria. E daí, como é que eu faço? Então você começa daí a se preocupar. Eu me preocupo com isso, tremendamente. Mas isso depende um pouco da idade. É importante a gente pensar nisso daqui. Ô, Sandro, como é que eu pedi que tinha colocado os slides ali? Isso. Ah, muito bom, nós vamos fazer um intervalo agora. E daqui para frente nós vamos começar a colocar a mão na massa e descer, então, do sonho para a gente caminhar para a visão. Então, o próximo passo nosso depois do intervalo é, visto que vocês sonharam, como é que a gente chega na visão desse negócio? Pessoal, a gente vai saindo para o intervalo agora. O Sandro mandou ali no grupo e no chat o link do Mente, que é onde vocês podem fazer perguntas. Se tiver alguma pergunta, algum comentário sobre essas primeiras colocações que o professor fez, mandem lá para a gente, tá? E a gente vai colocar agora aqui na televisão um timer de 10 minutos. Pra gente sair do intervalo e a hora que acabar os 10 minutos a gente volta, então vocês conseguem ir acompanhando aqui na TV também, tá bom? Então a gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Então, fizeram uma pergunta. Quem é o Paulo, que vai ser meu guia? Quero saber quem é meu guia para ver se eu vou junto com ele ou não. Se esse cara aí não vai me jogar no buraco. Eu tenho 70 anos e estou fazendo essa trajetória desde 1972. Tá? Essa jornada eu estou fazendo desde 1972. Essa jornada eu faço, no mínimo, umas 5 vezes por ano. Umas 5 vezes por ano. Se vocês pegarem 72 para 2022, são 50 anos. 50 vezes 5 dá 250. Eu já fiz essa jornada 250 vezes. Sabe? Muitas das vezes que eu fiz, não deu certo. Eu não cheguei lá em Santiago de Compostela. Mas muitas. Errei o caminho e não deu certo. Não deu certo. Mas muitas deram certo. E eu fui aprendendo como lidar com as pessoas, como padronizar processos, como escrever a visão, como organizar as pessoas, como fazer um plano de cargos e salários, enfim, eu fui aprendendo como tirar as pedras no caminho nessas 250 caminhadas. Essas caminhadas já foram feitas por um grande número de pessoas. Sabe? Foram os alunos de graduação que eu tive, os alunos de pós-graduação e vocês, pessoas que estão no caminho e estão tendo dificuldades para tirar as pedras. Sabe? O número de pessoas que já fez essa jornada junto comigo, eu não sei dizer, não tenho ideia. Aqui do MDA são mais de 4 mil. 4 mil. Lá na Exalc, eu não sei, mas eu consigo até fazer essa conta, mas não importa. Um monte de gente. E, obviamente, essas pessoas todas foram as que foram me ensinando. Tá? Eu utilizei muito da literatura, então tudo que eu falo aqui tem um fundamento científico, nada é chutado, mas esse fundamento científico ele foi colocado à prova. E a gente foi vendo o que dava certo, o que não dava certo, nós fomos ajustando isso aí. O fundamento básico de tudo isso que eu vou falar para vocês vem do professor Deming. O professor Deming, ele já faleceu, é um professor americano da Universidade de Washington, e ele trabalhava com gestão de negócio, estatística, mas enfim, com gestão de negócio. E ele iniciou esse movimento Lean no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. E ele teve vários alunos lá. Um deles foi o pessoal da Toyota. A Toyota, então, ela era uma empresa que fabricava tiares, mas era um pessoal que tinha uma grande habilidade em operação. E esse pessoal pegou e se iniciou, com motores e tudo mais, e iniciou, então, o negócio Toyota, que a gente conhece hoje. Os donos se chamavam Toyota, mas a empresa colocaram o nome de Toyota. E a Toyota era uma empresa de fundo de quintal, pequenininha, e se tornou a maior montadora de automóveis do mundo, com essa filosofia. Tendo como base 3 pilares, que eu vou mostrar para vocês quais são os pilares. E, a partir desses pilares, eles criaram uma cultura, ou seja, criaram comportamentos nas pessoas e tinham um sonho, uma visão muito clara. E, a partir disso, eles desenvolveram métodos e ferramentas. Os métodos, por exemplo, de capacitar pessoas, método de padronizar o trabalho, método de solucionar problemas, método de organizar o ambiente. E ferramentas que ajudam os métodos, por exemplo, quadros e uma série de outras coisas. Os métodos e ferramentas foram criados, então, para que aqueles pilares pudessem se sustentar. E com isso eles começaram a ter melhores resultados. Mas isso tudo na indústria automobilística. E isso ficou conhecido na década de 80. Na década de 80. Daí, um pessoal falou, mas será que isso pode ser aplicado em outras áreas? E uma área que tinha muitos problemas é a área médica. Vocês acham que a área médica aqui no Brasil tem problema? Alguém já foi aqui num posto de saúde do SUS? Já? E vocês gostaram? Existe posto de saúde do SUS que funciona, que é uma beleza. E existe posto que, pelo amor de Deus, acabou que chega lá, demora 4 horas, 5 horas para ser atendido. Daí ele volta, faz exame, demora 2, 3 meses para resolver um problema. E o pessoal de saúde, então, sabendo disso, falou, puxa vida, se a Toyota conseguiu fazer com que o carro fosse fabricado em muito menos tempo do que a Ford, Chevrolet e tudo mais, e ter passado essas montadoras tradicionais, será que não dá para fazer na área de saúde? E começaram a fazer na área de saúde, com resultados fantásticos. A clínica Mayo, nos Estados Unidos, fez isso daí, puxa, com resultados espetaculares. Nesse período, eu morava nos Estados Unidos. Eu vi essas coisas. Eu vi acontecer. Eu falei, puxa vida, por que não pode ser feito em fazendas isso também? O leite, vocês vão ver, é muito parecido com um posto de saúde do SUS. É muito parecido. É igualzinho. E daí, eu me enveredei nisso daí, em 1984, e eu trabalhava muito com a parte técnica, fisiologia da lactação, fisiologia da nutrição, balanceamento de dietas, e eu comecei a estudar essa parte gerencial, a partir de 87, 88, por aí. E é isso que eu venho fazendo até hoje. Eu estudo bastante hospitais, bastante outras áreas, isso depois migrou para toda e qualquer área. E a gente vem adaptando desde então para as fazendas, de produção de leite e outras fazendas. Já existe um movimento grande no mundo dentro dessa área, na Nova Zelândia e também na Dinamarca. Nos Estados Unidos é muito incipiente ainda. E no Brasil, como a área agropecuária ela vem se desenvolvendo muito, existe um movimento grande já. Por exemplo, a Raizen, aqui em Piracicaba, está investindo muito em Lean na fazenda, em Lean Farm, que a gente chama Lean Farm. Na área de cana-de-açúcar, na área de campo, na área industrial, eles já passaram por essa jornada. Tá?
Então, essa é a minha história. Para quem perguntou por que eu estou aqui, quais são minhas credenciais para levar vocês nessa jornada, são essas daí. Tá? O meu propósito nisso é mudar a vida de vocês. É tornar vocês seres humanos muito... Eu sei que vocês já são muito bons, mas melhores do que vocês já são. Esse é o meu propósito. É dar tranquilidade para vocês, fazer aquelas coisas que o Sandro mencionou. Vocês vão dormir melhor, vocês vão trabalhar melhor, com menos picuinhas com os empregados, que o cara não gostei e não sei o quê. Vocês vão lidar com essas coisas de uma maneira muito mais fácil. E vocês vão ter negócios de sucesso, já são, mas muito mais independentes de vocês. Eu acho que é fundamental. Se vocês têm um negócio que depende exclusivamente de vocês, esse negócio nem tem valor. Porque quem vai comprar? Quem vai suceder vocês? O filho não vai suceder. Por quê? Tudo depende de vocês. Então, vocês têm de criar um negócio que independa de vocês, mas dependa da equipe como um todo. E vocês são parte da equipe. Olha só, não estou dizendo que vocês são dispensáveis, não é isso daí. Mas vocês têm de criar uma equipe de maneira tal que, se uma pessoa da equipe sai, o negócio continua funcionando normalmente. Esse é o meu propósito com esse trabalho aqui. Muito bem. Tudo bem? Está resolvido? Tem uma questão de gastos e tudo mais. Vamos deixar mais para frente. Nós vamos falar bastante de dinheiro, então não adianta eu começar agora, porque eu tenho que voltar. Então, mais para frente eu falo sobre isso aí. Mas podem continuar mandando toda e qualquer pergunta. Se a gente achar que não é o momento de responder, a gente fala, nós vamos responder, mas mais para frente. Nós vamos tratar desse assunto aqui. Toda pergunta será respondida, tá? No devido tempo. Muito bem. Vamos começar, então. Eu vou começar escrevendo na lousa. Eu não gosto de PowerPoint, eu sou meio velhinho, e eu aprendi que, para que a pessoa entendesse, meia palavra até é suficiente. Se você, no entanto, colocar uma imagem, ela entende e grava por um tempo maior. E se você mostrar aqui na lousa, sendo auxiliado por imagem, vocês gravam por um tempo muito maior. Só que não é suficiente ainda. Para que vocês tenham isso na cabeça, assim, instantâneo, vocês vão ter de praticar. Quando vocês praticarem, colocarem a mão na massa, daí vocês, de fato, vão estar gravando no cérebro. Tudo bem? Mas ainda não é suficiente. Tem um último passo para que isso daí se torne mecânico no cérebro de vocês, que é vocês ensinarem. Quando vocês ensinarem outras pessoas a fazerem, porque vocês já fizeram, já escutaram, já viram, daí, esqueça. Eu falo com vocês desse negócio aqui, ó, eu não preciso de slide nenhum. Por que isso? Porque eu já repeti tantas vezes, eu já fiz tantas vezes, eu já ensinei tantas vezes que isso está gravado no meu cérebro. É assim que vocês têm de fazer para aprender. Tá bom? Senão não aprende. Se pegar, simplesmente olhar os slides aqui, depois vocês vão receber, pode esquecer. Pode esquecer, perda de tempo. Tá bom? Então eu vou construir essa história da jornada até Santiago de Compostela, começando do fim para o começo. Começando de Santiago de Compostela. Então vamos falar de Santiago de Compostela. Tá bom? Tá bom, Valmir? Combinado, meu amigo. Vamos lá, Valmir. Vamos lá. Deixa eu ver até onde que eu posso ir aqui. Posso ir, putz, não, mas você precisa dar um zoom, senão ele não vai conseguir ler nada. Olha o meu cameraman agora, é o Sandro. Uma bosta. É uma bosta. Vamos lá, Sandro. Muito bem, pessoal. Para falar de Santiago de Compostela, que é a visão do negócio de vocês, eu vou começar a falar só da catedral. Eu não vou falar de tudo sobre Santiago de Compostela. Eu vou falar só da catedral, que é um ponto-chave de Santiago de Compostela. É o local onde aconteceu isso. Sabe qual que é o local onde acontece isso no negócio de vocês? Vê se está enquadrado. Tá? Nos clientes. Nos clientes. Dá para ler? Não tá. Dá para ler, né? Dá para ler, tá bem grande. É isso aí. Nos clientes. Os clientes, pessoal, são aqueles que colocam o dinheiro na mão de vocês para vocês gastarem. Sem cliente, esqueça. Esqueça. Tá? Já fechou. Viu, Rômulo? Pegar o Rômulo aqui. Viu, Rômulo? Sem gente que compre os ovos, já fechou o seu negócio, acabou. Então, isso é básico. Você entender os clientes. O que eles querem? Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco, primeiro eu vou dar uma visão geral, olhando de cima, e depois nós vamos descendo para entender melhor essas coisas aí. Como entender os clientes? Eu acho que vocês vão se surpreender. Meu cliente é a indústria aí. Não, não é assim. Não é assim. Vocês vão ver. Mas essa é a primeira coisa. Esses clientes, eles pagam por um produto. Eles pagam por um produto. Na verdade, o que eles compram, no caso do leite, não é o leite. Eles não querem saber do leite. Certo? Eles compram alguma coisa que tem naquele produto que interessa para eles. Eles compram o que resolve o problema do negócio deles. Quem compra o ovo do Rômulo, compra o ovo, ele não quer comprar o ovo, Rômulo. Ele quer comprar nutrição, quer comprar sabor. O prazer de comer uma comida boa, nutritiva, segura, rápida de ser feito, que dificilmente estraga num determinado período. São essas coisas que o cara... Eu não vou comprar ovo. O que tem para almoçar? Tem ovo. Não, o que eu quero é saciar a minha fome. Isso aqui é o meu problema, Sandro. Então, o ovo é um meio de saciar a minha fome. Com nutrição, com sabor, com prazer. Tudo bem, Rômulo? Isso é importante para a gente entender. Só que o Rômulo, para produzir o ovo, ele precisa executar uma série de atividades. Que nós vamos agrupar todas elas em processos. Por exemplo, o Rômulo não consegue ter ovo sem galinha, né?
Não consegue ter ovo se ele não cuidar das galinhas, se ele não der comida para as galinhas, se ele não vacinar as galinhas, se ele não tiver água, se ele não tiver eletricidade, se ele não limpar o ovo. Eu não sei como é que é o negócio, mas tem uma série de atividades dentro do negócio que são necessárias para produzir o ovo. Produzir o ovo. Tá? Bom, muita coisa o Rômulo não consegue fazer sozinho. Você não consegue ter o milho necessário para as galinhas. Você produzir, consegue, Rômulo? Daí você compra, não compra? Compra ração. Compra ração, não é? Então, você tem uma série de insumos que vêm dos fornecedores seus. Não é isso, Rômulo? Bom, olha só. Se eu tiver milho, eu dou comida para as galinhas, eu tenho ovo e eu vendo para o cliente. É tão simples quanto isso daí. Ó, certo? O Rômulo depende muito dos clientes. Não é mesmo, Sandro? Depende muito dos clientes. Porque são os clientes que dão dinheiro para ele. Trazem receita para ele. Sem os clientes, nada disso daqui funciona. Nada disso funciona. Só que, por incrível que pareça, o Rômulo não tem autoridade sobre os clientes. Você não consegue obrigar as pessoas a comprarem o ovo seu, Rômulo. Você pode até tentar convencer, mas com marketing, com isso, com aquilo outro, mas se eles não quiserem comprar, não adianta. Você está, então, totalmente dependente deles. Sem eles, você quebra, você fecha. Acabou. Pô, mas quer dizer que eu estou num negócio que eu vou, então, ser empregado, funcionário público. Não é? Não, mas espera um pouquinho. Você tem poder também. Você tem poder onde? Você tem poder, principalmente, aqui, ó. Mas, mais especificamente, você tem poder aqui, ó. Aqui você tem autoridade. Você tem autoridade, então, Rômulo, sobre os custos. Porque você gasta aqui, ó. Você gasta aqui. Aqui você tem autoridade sobre o que você gasta. Tá? Se você gasta menos do que aquilo lá, isso, menos isso, ó, é o lucro seu. É o lucro seu. E aqui você tem autoridade. Então você vai ter de focar nos seus gastos. Nos gastos. E organizar os processos de maneira que você gaste menos. Mas, ao mesmo tempo, você tem de entregar um produto que seja de valor para os clientes para que eles paguem, queiram comprar. Se eles quiserem comprar, entra dinheiro, menos o que você gastou, você tem o lucro do seu negócio. Bom, algumas coisas, então, dessa equaçãozinha, simples. Primeira coisa é entender o cliente. Se você entender o cliente, você garante esse dinheiro aqui. Ó. Mas entender o cliente, não com a ótica do produto, mas sim com o que esse produto vai fazer com que ele tenha mais sucesso. É isso que vocês têm de perceber. Como eu faço com que meu cliente ganhe mais dinheiro com o meu produto? Com o meu produto. Tá? A hora que vocês entenderem isso daqui, ó, vocês entendem que produto que eu tenho de produzir. Se vocês entenderem qual é o produto, vocês conseguem organizar os processos. Os processos. E onde que entram os fornecedores nessa história? Depende do negócio. Tem negócio que tem poucos fornecedores e representa pouco isso daqui. Mas tem negócio que a gente depende muito dos fornecedores. O leite depende muito dos fornecedores. Por exemplo, equipamento de ordenha, trator, farelo de soja, medicamentos. Vocês não conseguem produzir um medicamento, uma vacina. É impossível. Vocês compram. Vocês só vão produzir aquilo que vocês são competentes. O que vocês não têm competência, compre fora. Eu não tenho competência para... tem um negócio lá, Santo. Transcrição ao vivo, ou seja... Bom, eu não tenho competência para palpar vacas. Tem um fornecedor. Eu tenho um veterinário que vai na minha fazenda e palpa vaca. Palpar vaca é uma atividade dentro desses processos. Mas eu não tenho competência para isso. Você contrata. Você compra. Você compra aquilo lá. Farelo de soja. Eu não vou produzir farelo de soja. Você compra farelo de soja. No caso do leite, pessoal, a gente vê que isso daqui, ó, representa, desses gastos aqui, mais ou menos 70%. Mais ou menos. Porque tem mais 10, 15% de mão de obra que está aqui dentro. Tudo bem? E tem, enfim, mais ou menos esse negócio, tem outras coisas aqui, mas mais ou menos 70%, 80%. Tanto faz. É muita coisa. Olha que interessante que é, pessoal. O dinheiro que entra aqui, 70% a 80%, eu vou colocar mais ou menos 70%, 80%. 70%, 80% vem para cá. Olha só. Mas eu tenho autoridade. Você tem autoridade de comprar ou não desse cara. Você tem autoridade. Mas não esqueça disso daqui. Ó. Quanto importantes são os fornecedores para vocês, então? Hein, Romulo? Muito importante, professor. Muito importante. Muito importante. Tá? Então, nós vamos ter de olhar isso daqui, ó, com carinho bastante grande. Nós vamos ter de olhar com carinho bastante grande quanto a gente gasta, como é que nós organizamos e gerenciamos os processos, de maneira a entregar o produto que o cliente quer, e nós vamos ter de olhar bem, entender o cliente, para que a gente possa fazer tudo isso daqui. Sem entender o cliente, a gente não consegue fazer essas etapas aqui para trás. Tudo bem? Até aqui? Combinado? Muito bem. Vamos começar, então, entendendo aqui, não somente o cliente, porque o cliente é importante, mas não é só o cliente que é interessado no negócio. Também, além do cliente e do fornecedor, tem o dono da fazenda, que está aqui em cima. Certo? O dono da fazenda. O dono da fazenda é interessado nisso daí. Espera aí, deixa eu ver.
Tá? O dono da fazenda é o cara que tem o sonho, que põe tudo isso daqui de pé, que conduz, que tem propósito. Quem define, quem escreve o propósito é o dono, mas levando em consideração tudo isso daqui. E tem um outro interessado aqui, que é muito importante também, que são as pessoas. Porque se não tiver gente aqui, não executa as atividades, não tem produto. Então nós precisamos ter gente, ter o dono, ter fornecedor e ter cliente. Vocês estão vendo que são vários interessados aí que a gente tem de se preocupar. E tem de entender quais são as necessidades, o que esse cara aqui valoriza, o que eu valorizo, o que meus empregados valorizam e o que meus fornecedores valorizam. Tudo bem, pessoal? Vamos começar pelo dono. Tem um outro interessado que eu esqueci aqui de colocar para vocês, que eu vou colocar do lado de cá. Que é importante. A gente sempre esquece desse interessado. Eu vou até perguntar, menos quem já fez o curso que sabe. Alguém sabe dizer para mim qual é o quinto elemento interessado no negócio de vocês? A sociedade. É a sociedade. Exatamente. Então eu vou desenhar aqui, ó, a sociedade. A sociedade é interessada. A sociedade define regras, leis para isso daqui operar. E nós temos de ser conformes a essas regras e leis. Tá? Por exemplo, ambiente, por exemplo, impostos e outras coisas mais aí que a sociedade cria essas regras. Essas regras são importantes para organizar o que as pessoas fazem. E a gente tem de entendê-las como importantes para que todos funcionem em harmonia. Para que todos funcionem em harmonia. Se não for assim, vira um caos. Então é importante a sociedade também. Eu esqueci aqui. Vamos começar pelo dono. Tudo bem? Vamos começar pelo dono. Aqui, ó. Como ele é a pessoa que decide se vai continuar o negócio ou não, se ele vai fechar, se ele vai aumentar, enfim, as decisões são feitas por ele. Vamos começar então pelo dono. Certo, Sandro? Então vamos começar pelo dono, Sandro. Agora sim. Você vê que é difícil, meu cameraman, meu Deus do céu, vai demorar uns 50 anos para ele aprender. Bom, é que eu tenho na lousa, mas eu queria fazer na lousa de vocês. Eu tenho a lousa nossa, mas eu queria a lousa de vocês. Então, muitas vezes eu olho para lá porque eu estou olhando na nossa lousa. Mas eu quero construir, devagar, devagar. Muito bem. Uma coisa que vocês querem, eu tenho certeza, é dinheiro. Ou lucro. Porque sem lucro, o negócio fecha. Talvez não hoje, mas amanhã vai fechar. Talvez hoje vocês coloquem dinheiro no negócio para ele se sustentar. Mas eu não sei se vai ter sucessor. Né? Vocês vão trabalhar e o negócio vai acabar. Mas depende de cada um. Depende de cada um. Tá? Vocês vão definir se isso daqui é importante. Eu trabalhei bastante com gente que não achava isso daqui importante. Tinha um negócio muito mais como hobby. São Paulo foi pródigo nisso aí. São Paulo foi cabeceira na pecuária de leite quanto à inovação, qualidade de vaca. As melhores vacas do país estavam aqui. A maior exposição de leite no país era em São Paulo. A sede da Associação Brasileira de Criadores era aqui. A sede da Associação Brasileira de Criadores de Gado Holandês era aqui. De Jersey. Enfim, São Paulo era o centro. Não é mais. Porque as pessoas, muitas delas, tinham no leite um hobby. E à medida que essas eram banqueiros e tudo mais, à medida que essas pessoas foram saindo e deixou-se de colocar dinheiro no negócio, não teve mais sucessores. Tem N história e eu participei de muitas delas. Então isso daqui é importante. Se vocês quiserem ter um negócio que se perpetue, eu acho que isso é básico, vocês têm de ter isso daqui em mente. Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais de lucro, não de gasto, mas de lucro. Outra coisa é um sucessor aqui, ó, que está vinculado a isso, como eu falei. Se vocês quiserem que um filho de vocês venha trabalhar com vocês, o negócio precisa pagar o que ele almeja ganhar. Não adianta obrigar, viu, Sam? Ah, mas meu filho não tem opção. Meu Deus do céu. Se ele não tiver opção, você já não fez seu trabalho direito até esse momento. Porque foi o grande papel do pai e da mãe é dar ao filho condições de se adaptar ao mundo. Entendeu? Ou seja, em outras palavras, Sandra, é ter opções. A sua filha, certo? Ela precisa ter opções. Ah, eu quero trabalhar com meu pai. Ótimo. Eu não quero trabalhar com meu pai. Ótimo. Do mesmo jeito. É papel de vocês, como pais e mães, pais, genérico, criar filhos que sejam independentes. Sejam seres humanos independentes. Mas vocês precisam ter sucessores. Seja o filho, seja um cara que compre o negócio de vocês. E só vai acontecer isso, alguém só vai comprar o negócio de vocês se der lucro. O negócio, não estou falando patrimônio. Patrimônio, pode comprar terra, pode comprar vaca, mas a pessoa compra e leva embora. Se vender para a usina de açúcar aqui, arrendar, ele passa por cima de tudo. Freespal, equipamento de ordenha, puta, não quer nem vender. Só não vale nada, só dá prejuízo isso aí. Certo? Então, a pessoa compra o patrimônio, mas não o negócio. Para manter o negócio, vocês têm de transformar isso daí num negócio que dá lucro, senão não continua. E se o filho de vocês quiser continuar junto com vocês, ele precisa ganhar. Precisa ganhar. Bom, uma outra coisa que vocês têm de necessidade, que eu vejo com todas as pessoas aqui, são melhores resultados. Melhores resultados. Por isso que vocês estão aqui. Olha só, todos vocês estão aqui para ter melhor resultado. Melhor resultado não quer dizer que seja o maior produtor de leite do Brasil. Não é isso daí. Mas que melhore. Porque o nosso combustível, pessoal, está aqui, ó, melhorar. Isso é da espécie humana. Todos nós queremos melhorar. Ô, Luiz Felipe Montalvão, você quer piorar? Meu sonho é piorar.
Meu valor maior na vida é piorar. Você quer, Luiz Felipe? Não. De jeito nenhum. Alguém aqui quer falar para nós que eu gostaria de ver essa pessoa me explicar, para eu entender. Não, eu quero piorar. Minha vida é piorar. Ei, Fabiano da Mata, quer piorar? Sempre melhorar. Sempre melhorar. Então, essa é outra coisa, pessoal. Melhores resultados. Precisamos ter melhores resultados. Isso é a mola propulsora, é o combustível dos empregados. A hora que eles percebem que eles estão melhorando, contribuindo com a melhoria, eles são desafiados. E é isso que move a pessoa a acordar cedo e trabalhar. Ele vê as coisas. O que eu vou melhorar hoje? Por isso é que a gente tem no MDA esse foco aqui, ó, que é uma cultura de melhoria contínua, Sandro. Nós temos de implementar, construir, criar uma cultura de melhoria contínua. Estão me escutando direito? Não? Será? Acho que sim. Então, bom. Então, a cultura de melhoria contínua. Essa é a cultura que nós vamos criar na fazenda. Ah, mas se eu estou com CCS alta, tudo bem, mas melhore. Melhore. A reprodução, melhore. A produção, melhore. Os gastos, reduza. Melhore, todo dia. E vocês vão ver que melhorar resultados depende de melhorias nos processos. Depende de melhoria nas tarefas dos processos. Depende de melhorar os meios onde os processos são executados. Tá? Daí sim a gente começa a ter melhores resultados. E é melhoria contínua. Essa palavrinha contínua é fundamental, porque é passo a passo, é todo dia, todo mundo junto. Uma outra coisa que vem disso daqui, também está amarrado, são os empregados. Ó. Empregados engajados. Todos vocês colocaram isso daí como um obstáculo para vocês. Isso quer dizer que dói em vocês. Não dói, Romulo? Isso tem um puxa no valor. Eu listei 4 aqui, vocês podem ter outras coisas que são extremamente importantes para vocês. Talvez vocês foquem num dado momento nesse valor aqui. Ó. Não vou focar em tudo, porque melhorando o resultado, vocês começam a ter empregado engajado, vocês começam a ter, se não tem lucro, mas o prejuízo é menor, e vocês vão criando sucessor. Então, para mim, esse deve ser o grande foco de vocês no negócio de vocês. Isso é que determina, isso é que traz as outras coisas que vocês valorizam. Tudo bem? Bom, estamos quase no horário. Quase no horário. 4 minutos para as 11. Eu gostaria, nesse ponto, de falar um pouco, como isso daqui vai ser tratado durante 4 meses, eu gostaria de falar um pouquinho de lucro. Agora, só de lucro. Porque isso daqui determina a visão, que nós vamos falar daqui a pouco. O melhor resultado não determina a visão, não cria a visão, mas o lucro sim. O lucro sim. O que é que eu tenho de ter para ter lucro? Essa é a pergunta que a gente precisa ter. Não é, Romulo? O Romulo precisa fazer isso daí. Porque se não tiver lucro, fecha, não é? E o que eu quero de lucro amanhã? Para que eu tenha sucessores e para que eu tenha empregados engajados. Aí é outra história. Então, vamos fazer um intervalinho, faltam 3 minutos, e depois eu vou falar de lucro aqui com vocês, tá bom? Não esqueça, pessoal, que se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, por favor, podem usar o Mente lá, tá bom? 10 minutinhos de intervalo e a gente já volta.
que são importantes. Algumas comentaram da Toyota, realmente, e a gente vai ver muito do PDCA. Fizeram também colocação sobre o cliente, por exemplo, o pessoal que tem o viver e tem dificuldade de contratação, que o problema é o calor. Nós vamos falar que um cliente interessado e o que a gente deve de olhar, e tudo isso vai ser motivo de discussão. Então foram simplesmente colocações que o pessoal fez que nós vamos olhar no decorrer aí ao longo do curso. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de lucro, mas com os olhos aqui de perpetuação do negócio. Tá? Se a gente quiser perpetuar o negócio, como eu falei já, e como vocês sabem muito bem, ele precisa ter lucro. Se a gente tiver lucro, o que é que nós temos de fazer com esse dinheiro para garantir a perpetuidade do negócio? Então, vamos ver aqui. Imagine que vocês tenham um determinado valor. O exemplo que eu calculei aqui foi um lucro de R$20 mil por mês. R$20 mil por mês. Para muitas fazendas isso é muito pouco, mas não importa. É como usar o dinheiro. Esse lucro de R$20 mil, a gente não pode colocar ele no bolso, porque senão o negócio vai morrer. Então, uma parte desse dinheiro, que é uma parte considerável, nós temos de reinvestir no negócio. E isso daqui representa pelo menos 50%, dependendo do estágio em que o negócio está. Depende do estágio. Se o negócio já está maduro, 50%. Se é um negócio iniciante, é mais. Tá? Mas daí esse dinheiro não virá do lucro, se for uma empresa iniciante. Esse dinheiro virá de outras fontes que depois nós vamos ter de ressarcir. É um investimento, financiamento externo. Ou de dinheiro próprio externo que será colocado. Mas se o negócio estiver maduro, que eu acho que é a grande maioria de vocês, em torno de R$10 mil por mês, vocês precisam reinvestir. Reinvestir. Tá? Nesse dinheiro... Todo mundo está me escutando ou não? Tá? Sim. Está escutando. Ok. Então tá bom. Então, as meninas têm de resolver lá do Valmir, já estão trabalhando. Muito bem. Então, pessoal, esse dinheiro aqui, ele vai ser utilizado para construir coisas, comprar coisas, coisas desse tipo, assim. Por quê? Todo o dinheiro necessário para fazer silagem de milho, por exemplo, está lá naqueles gastos que eu falei para vocês. Nos gastos. Tudo bem? Então, lá nos gastos, depois nós vamos ter uma forma de olhar os gastos, incluindo silagem de milho, plantio de milho, mas isso nós vamos ver mais para frente. É o que sobrou depois de ter o leite no tanque, R$20 mil, R$10 mil. Do que sobrou, a gente já, pumba, volta para o negócio. Volta para o negócio. Uma outra parte desse dinheiro aqui, ó, ele é necessário para os imprevistos. Isso representa em torno de 25% desse valor, que dão então R$5 mil por mês. R$5 mil por mês é imprevisto. Então o equipamento de ordenha que quebrou e não estava lá naqueles gastos operacionais. Que acontece? Acontece. É o motor do trator que fundiu. Que acontece? Acontece. Então nós temos de direcionar dos do lucro 25% para isso. E o que a gente coloca no bolso, então, é o que sobrou. E o que sobrou aqui, que é o rendimento financeiro do negócio, uso pessoal. Eu vou até colocar uso pessoal aqui, que é melhor. Não confunde essa palavrinha aqui. Ó. Uso pessoal. Isso eu estou falando para o leite. É o que sobrou, que no caso aqui dá 25%, que seria R$5 mil por mês. R$5 mil por mês. Isso são números bem gerais, não tem nada de 3 casas decimais aí. Então, no caso do leite, uma fazenda que tenha lucro mensal de R$20 mil, o proprietário pode tirar R$5 mil. Tirar para uso pessoal. Se ele trabalha na fazenda, lá naqueles gastos que eu falei, está o salário dele, que será acrescido, somado de R$5 mil. Certo, está claro isso? Está claro. Tá? Bom, pessoal, esses números aqui, essa distribuição, ela vem justamente dessa experiência que a gente tem, esse monte de fazendas de leite que já passou por nós. Tá? Muito bem. Essa é uma informação interessante para a gente criar a visão. Visto que eu tenho disponível R$5 mil para uso pessoal, me interessa? Será que isso daqui me leva à visão e contempla meu sonho que vocês escreveram lá atrás? De repente vocês falam, não, mas de jeito nenhum, isso daqui tem que ser R$50 mil. Ou não, de jeito nenhum, isso tem que ser R$1.000, é suficiente para uso pessoal. O que vocês querem fazer com que tipo de escola que vocês vão dar para os seus filhos? Que tipo de assistência médica? Que tipo de lazer que vocês vão dar? Que tipo de carro que vocês querem guiar? Que tipo de casa que vocês querem ter? Está dentro desse número aqui. Ó. Me interessa ou não? Aqui não tem a ver com aposentadoria. Não tem a ver. Depois nós podemos até conversar sobre isso. Mas esse é um número interessante da gente ter em mente. Esse número aqui, ó, é interessante da gente ter em mente, porque se parar o equipamento de ordenha, se a gente não tiver dinheiro, o que a gente faz? Vai para o banco. Vai para o banco. Vai para o cheque especial, cartão de crédito. Rotativo. Ferrou. Se vocês entrarem em cartão de crédito, cheque especial e não sei o quê, né? Uma boa parte vende vaca. Vende vaca. Se vocês venderem vaca, meu amigo, o negócio de vocês vai morrer no futuro. Então, isso é para o presente, é para hoje. Eu garanto que o negócio não pare hoje. Hoje, estou garantindo isso. E não tem nada a ver com o dinheiro para pagar os empregados. Isso nós vamos ver depois, é uma outra coisa. Como é que eu reservo o dinheiro para pagar os empregados e para, de repente, questões trabalhistas, enfim, é o nosso maldito passivo trabalhista, tá? Que mata todo e qualquer negócio, se a gente não tiver preparado.
Porque vocês vão ter problemas judiciais com as pessoas. Todo mundo tem. Isso é invariável. Então, nós vamos ter que lidar com isso daí para perpetuar o negócio. E, por último, isso daqui, pessoal. Isso daqui garante o futuro do negócio. Se vocês não reinvestirem hoje no negócio, vocês não vão ter negócio no futuro. Vocês precisam manter as coisas. Não é isso, Sam? Você precisa melhorar os resultados e exige isso daqui. Ó. Vocês vão ver quando a gente chegar lá em solução de problemas, que algumas vezes a solução de problemas é qual, Sandro? Reformar. Comprar, reformar. Essas são as palavras. Então, no seu caso, é reformar as camas das vacas. Porque você tem tapete de borracha, porque você usa maravilha. Isso. E você está vendo que você não consegue resolver alguns problemas que você tem de descarte, problemas de conforto das vacas, afetando produção, mastite. Exato. E daí você vê, não, eu preciso de dinheiro para reformar isso daqui, mas eu não guardei esse dinheiro. Acabou. Vai continuar assim. Vai continuar assim. Certo? Acabou. Então, pessoal, essa distribuição aqui é importante. Professor, tem duas colocações que o pessoal fez, um foi o Kleber que perguntou, que é sempre essas dúvidas que geram, porque a gente às vezes complica demais, que é, por exemplo, quando a gente fala do lucro, já não tem a depreciação, já não tirou a depreciação do lucro, o lucro já não deveria ter sido retirado, e se você distribui isso, uma parte disso para os empregados, como é que fica essa parte aqui? Viu, pessoal, nós vamos ver isso daí. Eu não queria incumpridar isso daí nesse ponto, mas esqueça desse negócio de depreciação, esqueça disso. Eu sei que vocês vão falar, esse cara é louco, mas é um jeito de pensar diferente. E vocês estão incluindo a reserva de dinheiro para renovar as coisas aqui, ó, aqui. Então, nessa conta que eu estou fazendo, é simplesmente uma conta, é matemática, para ter esse lucro aqui, não teve depreciação aqui para trás. E vai ser utilizado aqui, tá bom? E todos os gastos, tem uma outra colocação que é para o pessoal entender. Quando a gente fala esse uso pessoal, né, professor? Não é o salário do dono, como está, se o dono for gerente. É esse salário. Vai pagar colégio das crianças, né, do salário. Salário. Não é desse uso pessoal. Esse uso pessoal, a gente fala muito assim também. É o for fun. Né, Marina? É o for fun. Tá aqui, ó. É o dinheiro para eu comprar carro, sabe? Não são necessidades, são desejos. Porque se não sobrar nada, como é que paga o colégio da criança daí? Então, isso aí. Não paga, né? Entendeu? Tá bom? Tá. Bom, deixa eu andar mais depressa aqui, senão nós vamos ter problema. Visto isso daqui, pessoal, para que a gente chegue na nossa visão, nós partimos desse número, então. Se isso daqui, esses números daqui me interessam, e pois tudo bem, é isso aí. Daí, a gente parte disso daqui para caminhar em direção à nossa visão. E a forma de fazer isso daí é se perguntar o quanto é que eu tenho de faturar, então, para que eu tenha 20 mil reais sobrando de lucro por mês. O quanto eu tenho de faturar? Para que daí vocês falem assim, qual é o número de vacas em lactação? Qual é a produção de leite? Mais uma vez, é visão. Visão não quer dizer que você não é meta, não é isso daí, é uma ideia concreta do sonho. Então, se vocês imaginarem uma margem de 15%, que pode ser diferente, uma margem operacional de 15%, mas tem fazenda que tem 25%, tem fazenda que tem 10%, tem fazenda que tem 5%, tem fazenda que não tem mais. É negativo. Mas eu chutei aqui 15%, para não ficar nem num extremo, nem no outro. Se vocês dividirem 20 mil reais por esse número aqui, ó, vocês vão chegar a um número de faturamento de 130 mil reais por mês. Multiplicando 130 mil por 15 dá 20 mil. Mais ou menos. Eu fiz isso daí meio. Não é vírgula, não interessa a vírgula. Tá? Então vocês têm aqui de faturar 130 mil. Se vocês tiverem um valor de litro de leite de 2,15, muita gente não tem, o Alan lá no sul não tem, outra pessoa tem mais, tem 2,50. Tá? 2,15. Isso daqui daria. Se vocês dividirem também por 30 dias, para saber por dia, daria em torno de 2 mil litros por dia. 2 mil litros por dia. 2 mil litros por dia. Vocês teriam de produzir, grosso modo, mas muito grosso, 2 mil litros de leite por dia. Se vocês imaginarem que vocês têm, na sua visão, uma produção de 35 litros por vaca, vocês vão ter de ter mais ou menos 60 vacas em lactação. Se isso daqui for verdade, daí vocês começam a desdobrar as coisas da sua visão, que vocês vão ter de escrever isso daí. Tá? Agora, se aquele número de 5 mil pular para 20 mil de uso pessoal, meus amigos, 20 mil de uso pessoal, a conta vai dar um número de vacas em lactação muito maior. A não ser que vocês melhorem esses números e melhorem esse número aqui. Ó. Aí as coisas vão se ajustando aí nesses números que eu estou colocando. Tá? E uma conta também interessante para fazer nesse momento, pessoal, mas e se eu trouxer meu filho para trabalhar comigo? Eu estou retirando 5 mil reais. Se eu precisar retirar mais 5 mil reais, mantendo aquela necessidade de investimento dos imprevistos, e eu posso colocar lá nos gastos, ou eu vou colocar aqui para ficar mais fácil a minha conta. Se eu colocar mais 5 mil reais para o meu filho, por mês, isso daqui dá 25 mil reais. E se vocês fizerem essas contas aqui, ao invés de 60 vacas em lactação, vocês veem que vocês precisam aumentar isso aqui para mais ou menos 75 vacas em lactação. Se vocês forem chamar seu filho para trabalhar, você já tem de ver que vocês têm de pular de 60 para 75 vacas em lactação. Bom, pessoal, essas contas, volta que eu estou estressando isso aqui, não tem nada de terceira casa decimal. Sabe? É uma visão, é uma ideia mais concreta do sonho de vocês. Certo? Para o que é bom para vocês, o que é bom para o negócio, o que é bom para perpetuar o negócio. Daí vocês têm coisas palpáveis agora para poder trabalhar. Isso daqui vai gerar uma série de ações específicas de vocês mais para frente, como vocês vão ver. Como é que eu organizo o sistema de produção? Como é que eu organizo as pessoas? Isso daqui vai balizar uma série de decisões de vocês. Tudo bem? Vamos passar agora do dono, vamos passar agora para o cliente. E eu vou colocar aqui, ó, se eu conseguisse desenhar, que eu não consigo, uma
coroa. Ficou bonito. Eu vou escrever aqui, ó, nessa coroa, o cliente. Isso é outra coisa chave que vocês precisam ter em mente. Vamos lá. E agora aqui eu vou pedir a ajuda do Valmir. Espero que ele esteja conseguindo escutar. Porque o Valmir, ele é cliente de muitos de vocês. Valmir está aí? Não, Valmir? Deixa eu ver onde é que ele está. Deixa eu conversar. Agora eu vou conversar. Vou pro lado do Romulo. Se ele falar, fica fácil a gente achar aí, professor. Oi, tô ouvindo, pode falar. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Pessoal, quem é seu cliente? Essa é a primeira pergunta para a gente fazer. Eu estou falando do produtor de leite. Quem é o seu cliente? O seu cliente é a indústria? Que compra o leite de vocês? O seu cliente é o supermercado? Tem uma prateleirinha aqui, ó. Supermercado. O seu cliente é a mãe que compra um iogurte, um queijo, um leite? Ou o seu cliente é uma criança que consome o iogurte? Quem que é seu cliente? Você tem de ter um produto aqui, ó, aqui no seu tanque, no seu garrafão de leite, para atender todas essas pessoas aqui? Tem sim. Tem sim. Tem sim. Então, olha só, o supermercado conhece muito da mãe. O Valmir está aqui, ó. Mas o Valmir não está lá no supermercado. O supermercado sabe o que cada mãe compra. Qual é a marca, que quantidade por mês, que dia da semana, o que acontece quando aumenta o preço, quando não aumenta o preço. Ele conhece isso daqui. A mãe, por sua vez, sabe tudo da criança. Ela conhece a criança. O Rômulo não conhece a criança. Conhece o Rômulo? De maneira nenhuma. Como o Rômulo, ele ultrapassa um pouco as coisas, não é um bom exemplo para nós aqui. Mas numa fazenda de leite, o dono da fazenda não conhece isso, não conhece isso, não conhece isso, mas ele tem contato com isso daqui. Essa indústria conhece isso, o supermercado conhece isso e a mãe conhece isso. Isso daqui só tem saída se essa criança consumir. Se não consumir, acabou. Como é que está agora, Valmir? Você sabe disso daí. Como é que está a demanda? As mães e crianças, mas a criança está consumindo? Está consumindo pouco. Pouco. Olha aqui, ó. Se diminui o consumo aqui, é porque a mãe comprou menos. Retirou menos da prateleira. O que a indústria faz, Valmir? Baixo preço. Ela continua produzindo iogurte? Diminui a produção. Diminui a produção. O que ela faz aqui? Baixo Ela preço. deixa de comprar leite? Não. O que ela faz? Baixo preço. Diminui o preço do leite. Cai aqui o preço do leite, pessoal. Esqueça de falar de preço de leite. Esqueça de pedir aumento do preço de leite. Não dá. Porque depende dessa mulher aqui, dessa senhora, comprando coisa. A criança quer consumir. Toda criança quer consumir iogurte. Toda criança. É invariável. Consumir sorvete com leite e tudo mais. Mas a mãe não consegue comprar. E assim, essa é a cadeia de valor que a gente precisa entender. Agora, a minha pergunta, eu não posso fazer essa pergunta para o Valmir, porque ela vai colocar o Valmir numa posição constrangedora. Vem aqui um pouquinho, Sandro. O Sandro, como eu mencionei, produz queijo. Sim, produzimos queijo. Produzem queijo. Isso. O que você faz quando a mãe deixa de comprar queijo para a criança? Como indústria. Como indústria, agora, como a cabeça da indústria. Nós estamos falando do cliente. Ó. E o cliente do produtor primário é a indústria. Secundário, terciário, quaternário. Mas o primário é a indústria. Parou de comprar aqui, ó, professor. Ou seja, parou de o supermercado fazer o pedido para nós, a gente tem algumas estratégias que têm que ser feitas. A primeira foi essa que o senhor falou. Consigo ter uma matéria-prima com menor custo? A segunda coisa importante que a gente olha lá é, será que eu consigo produzir um queijo com a menor quantidade de leite possível para eu gastar menos aqui, ó, dentro da minha indústria? Essa é a segunda estratégia. Mas, viu, Sandro, deixa eu colocar um negócio um pouquinho antes do que você está falando. Tá. Você está cobrando um preço da indústria. E a indústria fala assim, não vou pagar. Você é produtor, vou colocar produtor de leite. Tá bom. Não vou pagar. Entendeu? Mas a indústria não vai perder esse cara aqui, ó. Porque amanhã ela vai precisar comprar. Isso. Certo? Então, o que ela faz é abaixar o preço aqui. É a primeira coisa. Para tentar abaixar aqui. Para tentar abaixar aqui. Para tentar ter consumo. Para tentar ter consumo. Então, essa é a primeira coisa. Ela baixa o preço. Quando ela abaixa o preço aqui, ela fala aqui, ó, eu vou abaixar o preço aqui, ó. É isso aí. Vou abaixar o preço aqui. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Você vai abaixar esse preço igual para todo mundo? Não. O que você faz? Eu olho os produtores que me dão mais dinheiro. Que te dão mais lucro. Quem dá mais lucro? Você abaixa o preço? Não. Não. E se tiver que abaixar, eu baixo piquititinho. E daí o outro produtor? E se, eventualmente, você aumenta. Você aumenta o preço aqui. Eu não quero perder esse Você não quer perder esse cara porque ele te dá lucro. Ele me dá lucro. Hoje ele está te dando tanto de lucro por litro que você compra dele. Mas você pode diminuir até o lucro dele, que continua tendo lucro. Exatamente isso. E um cara que está aqui na base, ó, não te dá lucro. O que você faz? Esse cara eu abaixo tanto para ele sair. Você abaixa para ele sair, Ou a ponto que, aí vem uma coisa importante, ó, mix. Que o mix seu seja menor para você reduzir o preço. Estou falando da indústria, que eu coloquei no lugar errado. Devia ter escrito tudo isso. Eu vou escrever aqui. Ó. Mais lucro, você aumenta. Você tem um mix que você vai diminuir. E quem te dá menos lucro, quem você mais abaixo. Vou colocar aqui. Ó. Vamos apagar isso aqui, senão confunde o pessoal. Exatamente isso. É isso que é feito. Ó. Isso que eu vou olhar. Onde vocês querem estar? Hein, Alan? Você quer estar aqui ou você quer estar aqui? Professor, nós estamos brigando para estar lá em cima, para estar com mais lucro. Você quer estar aqui. Eu quero estar aí. Esse é o negócio de vocês, pessoal. Porque essa oscilação de mercado sempre vai acontecer. O preço sempre vai subir, o preço sempre vai baixar. Vocês precisam estar do mix para cima.
do mix para cima. Porque ou se mantém o preço de vocês, ou aumenta, mas não são vocês que vão ter o preço reduzido. Então parem de se preocupar com o preço do leite. Se preocupem em dar mais lucro para o seu cliente. Ele não Essa é vai, a lógica. não vou querer perder esse cara aqui, professor. Ah. Esse cara aqui é a indústria, toda e qualquer indústria, ele vai falar assim, é o último que eu quero perder. Exatamente. É simples isso aí. desse jeito. Aí, pessoal, tem uma outra pergunta que vocês devem se fazer nesse momento, que é a seguinte. Muito bem, eu entendi. Mas o que eu faço para dar mais lucro para a indústria? O que eu tenho de fazer? O que eu tenho de fazer? O meu produto tem que ser melhor para ela. Ela tem que querer comprar meu produto porque ela ganha mais dinheiro. Ele rende mais. Exatamente. Ele dá mais Exatamente. qualidade na prateleira. O produto final é melhor. Exatamente. Tem algumas coisas que são fundamentais e aí o Valmir me ajuda muito aqui agora. Porque depende da indústria. Depende da indústria. Mas invariavelmente, algumas coisas, todas as indústrias querem. Elas querem uma determinada quantidade combinada de leite. Isso. Consistência. Não são 500 litros, 1.000 litros, 5 milhões de litros por dia. Não é isso daí. Mas eu tenho confiança que esse fulano aqui me dá sempre essa quantidade. Essa quantidade. Consistência na quantidade. Naquele horário, sempre. Só que não adianta você ter só consistência em quantidade. Há necessidade de qualidade. Toda a indústria quer leite de qualidade. Não tem quem não queira. Qualidade de leite pode ser medido. É diferente, por exemplo, de qualidade da picanha, que é muito sensorial. Muito sensorial. O leite é menos sensorial. O leite a gente mede qualidade, pessoal, por CCS, por CBT, por gordura ou sólidos, por proteína e por ureia também. Na verdade, é nitrogênio. Ureia não tem acento, né? Ureia. Por ureia. A gente pode até substituir a ureia aqui para a indústria para caseína. Isso. Caseína, que é importante também. Mas a ureia é um bom indicativo de caseína. Ou de proteína verdadeira, que é o que interessa para a indústria. Para fazer queijo, para fazer iogurte, é caseína. Não ureia. Ureia é desperdício. Tá? Então, você pega um rebanho que tem 18% de ureia, o outro tem 9%. O que tem 9% tem mais caseína. Tem mais caseína. Nessa proteína que eu falei aqui. Muito bem. Será que é isso, pessoal? Será que a indústria de vocês paga em função disso aqui? Será? Eu falo sempre que eu vou fazer esse levantamento, mas nós fizemos um tempo atrás. Nós trabalhamos aqui na clínica com 600 indústrias, que representa 50% das indústrias brasileiras sob CIF, Inspeção Federal. 50%. Sandro, das 600, se tiver umas 20 que pagam em função disso daqui é muito. Umas 20. A grande maioria não paga em função disso. Luiz Felipe, você é leite, Luiz Felipe? Montalvão? Ou não? Deixa eu ver se eu tenho a pessoa. Eu escutei. Você produz leite, Luiz? Leite. Leite. E não precisa nem dizer o nome da indústria. Ela paga em função disso para você? Na verdade, aqui a gente tem o laticínio e a gente processa o leite aqui, né? Ah, bom. Então não é a pessoa certa para eu perguntar. Mas deixa eu adiantar, que nós já estamos com o tempo esgotado. Deixa eu interagir menos e colocar aqui para vocês algumas coisas que são importantes. A indústria, ela pode pagar por qualidade, utilizando esses critérios, ou não pagar por qualidade. Toda indústria valoriza isso. No entanto, as que pagam por qualidade falam assim, eu vou pagar com essas faixas aqui, nessa faixa. Eles têm uma tabela, né, professor? Uma Têm uma tabela conhecida pelo fornecedor, que somos nós, produtores de leite. Uma tabela, sei lá, 3 classes aqui, 4 classes. Normalmente são 4 classes. As que pagam por qualidade. Tem uma quinta categoria, um quinto critério, não categoria. Isso aqui são critérios. Tem um quinto critério aqui, que é chave. Sabe como é que chama esse critério, Sandro? Como, professor? Você sabe como chama esse critério que é chave na construção do preço do litro de leite? É o... Não. Qual que é? Adicional? De mercado. Da tabela. Agora que eu entendi. Na tabela não está. Isso nunca existe. Não existe na tabela. Mercado, não é? Mercado. Está aqui, mercado. E essa partinha aqui de baixo que não tem na tabela. Ou seja, sabe o que a indústria faz sempre, invariavelmente? Ela pega, olha o leite de vocês, olha isso daqui. E ela, no final, coloca um valor que ela quer, que é o adicional de mercado. Está certíssimo isso que ela está fazendo, não está errado, não. O que ela valoriza? Ela valoriza quantidade, ela valoriza tudo isso daqui, e tem uma outra coisa, está errado aqui, Sandro. Não, é isso aí. Tem uma outra coisa que ela valoriza, pessoal. Eu vou colocar um pouco diferente desse negócio aí. Eu vou colocar, no caso do leite, em outros negócios, preço é importante, mas eu vou colocar segurança. Segurança. Por exemplo, a Coprata, eu não sei se a Coprata está processando leite, eu acredito que não, né, Valmir? Ela vende o leite para uma outra indústria, não é? Processam 5%. Processa assim, vamos pegar os 5%, Valmir, só. Vamos imaginar que você venda um queijo e esse queijo cause, eu estou colocando extremo, desculpa, Valmir, mas que ele cause a morte de uma criança. Como aconteceu no passado com o Todinho, não foi Todinho? Na China aconteceu, né? Na China, ou aqui no Brasil aconteceu, que não tinha nada a ver com a indústria e tal. Mas, enfim, acontece um negócio desse daí. Então, uma coisa fundamental para a indústria, pessoal, ela ter garantia do produto que ela está comprando. Para isso daí, ela mede algumas coisas também. Ela mede antibiótico. Aqui na clínica do leite, a gente mede fraude.
Adição de água, adição disso, adição de... Puta, tem tanta coisa que adiciona e a gente mede essas coisas aí. Então, a empresa, a indústria, ela quer saber quem que tem mais ocorrência de antibiótico e se tem alguma ocorrência de fraude. Essa fazenda leva... Essa fazenda você encaixa aqui ou aqui? Você acaba... Sempre ela é a primeira que eu vou olhar. Você vai olhar. Porque aí você fala assim, pô, essa fazenda não me dá segurança. Então eu vou aqui. Ó. Ou até uma fazenda que atende a quantidade... atende essa qualidade, mas não atende esse quesito. Daí você chega e fala assim, puxa vida, essa é uma fazenda que me dá lucro, mas essa insegurança pode fechar meu negócio. Então, ou você trabalha intensamente com ela aqui, ou você simplesmente abaixa o preço, tá? E você quer que ela saia, que seja vendida, que o leite seja vendido para outro. Exatamente. Não é isso que você faz? Exatamente isso. Pessoal, qual que é a mensagem que eu passo para vocês com isso? Com essa historinha que eu estou contando aqui. Ó. Foquem nisso daqui. Ó. Foquem em segurança, foquem em consistência de quantidade e foquem em qualidade. Se vocês tiverem leite sem ocorrência de antibiótico nos últimos 5 anos, com uma quantidade constante, não é nem constante, mas uma quantidade previsível, e com qualidade. Mas o que é qualidade? Deixa eu colocar alguns pontos para vocês entenderem melhor o que é qualidade. Eu vou tirar esse adicional de mercado aqui. Ó. Sabe o que é qualidade? A CCS tem de ser menor do que 150 mil. Menor que 150 mil. Um leite com menos de 150 mil para a indústria, pessoal, é um leite que, puta, pode fazer tudo com ele. Tudo que você quiser fazer. Ah, vou fazer o HT. Putz, 150 mil dá garantia de tempo de prateleira longo. Ah, vou fazer queijo. Nossa, com 150 mil você tem um queijo que tem um rendimento muito maior. Gosto diferente. Um sabor diferente. Gosto diferente. Gordura, CBT, tem que ser menos de 10 mil. Eu sempre falo 5 mil, vou colocar 10 mil aqui. Ó. O que é gordura? Gordura, pessoal, tem que ser mais do que 4%. Você gosta? Gosto. Gosta? A indústria gosta. Ah, mas eu não tenho 3,5%. Saiba que o seu leite tem menos valor para a indústria, independentemente se ela fala se paga ou não por qualidade. Proteína tem que ser mais do que 3,5%. Porque daí o rendimento é outro. É a diferença de fazer um queijo com 9 litros ou com 7. Exatamente isso. É o lucro da empresa. Essa gordura aqui, pessoal, é o lucro das indústrias hoje. Porque elas desnatam o leite. Mesmo o leite integral, ele é padronizado, a 3,5%. É 3,2, acho, professor. 3,5. É 3,5. Mas 3,4. Por aí. O resto vai para manteiga, vai para creme de leite. Sim. Que dá um puxa do lucro para a indústria. Entendeu? Então a indústria pega um leite com 4% de gordura, ela já sabe que ela vai ter muito lucro. Ela paga mais. O outro cara lá tem 3,2, ela paga menos. Paga menos. Tá? E ureia? Ureia, pessoal, tem de ser para a indústria, tem de estar, vai estar entre 9, eu vou colocar entre, que é assim, ó, e 13 miligramas por 100 ml. Na verdade é nitrogênio e ureia. Vamos colocar ureia. Entre 9 e 13. E daí eles têm uma boa ideia da caseína do leite. Isso é qualidade, pessoal. A quantidade tem de ser previsível, vou escrever aqui, ó, previsível, e o mais constante possível. E segurança, não pode ter antibiótico nem fraude. Valmir, você gostou desse leite aqui? Excelente. É seu sonho?
É o sonho de consumo, né, da indústria nossa. É o sonho de consumo. Não só da cooperativa, viu, Valmir? De todas as indústrias. Esse é o sonho. Ah, mas minha indústria não valoriza a qualidade. Valoriza sim. Você que não sabe. Eu acho que essa é uma mensagem importante, sabe, professor? Porque quando a gente conversa com os produtores, a grande maioria fala, eu só recebo por CBT, eu só recebo... Não. Eu só recebo por volume. Não. Nós, como produtores, estamos enganados. Porque mesmo que a indústria não fale, não expresse a qualidade por meio de uma tabela, que a gente esteja com ela na mão e fale assim, essa aqui é a minha tabela de qualidade, toda a indústria. Olha isso, a hora que tiver que trabalhar aqui, ó, pessoal. E lembrem que todo mês a indústria tem que tomar uma decisão, professor. É invariável. Vocês sabem do que eu estou falando. Todo mês ela tem que falar assim, mantenha o preço ao produtor, baixe o preço ao produtor, suba o preço ao produtor. Não é isso? É isso. Só que ela fala do mix. Exatamente. Ela não fala exclusivamente Quem que decide se aumenta isso ou se diminui isso? É o cara lá no comercial que está falando assim. Não, ele define o mix. Ele define o mix. Mas quem que fala que a fazenda do Zé vai aumentar e do Joaquim É vai o diminuir? comprador dele que está fazendo. Exatamente, Alan. É o cara que vai lá falar com você. É esse cara. É isso Esse aí. cara é chave. É isso aí. Então, pessoal, quando a gente fala quem que é o cliente, nós temos de colocar aqui, Alan, uma persona, que é o que a gente chama. A persona é o comprador de leite. Vocês vão colocar aqui a foto do cara. Ó. Vocês vão colocar a fotinha dele. Ó. Ó, esse cara aqui, ó, é o cara, é o Zé. Que é o meu EPL, SDL. Cada indústria tem um nome para essa posição aqui, para esse cargo. Esse cara aqui, ó, é o sujeito, ele recebe isso, ó. Tem de baixar. Só que ele vai lá e aumenta isso. E ele sabe essas coisas aqui, ó. Entendeu? Ele conhece. A clínica do leite dá para ele essas informações e essas informações aqui, ó. Nós não damos essa daqui, ó. Daí ele conhece vocês. Esse cara é previsível. Esse cara pula de galho em galho. Esse cara está aumentando o leite, está construindo um negócio, está comprando vídeo. Esse cara está mal das pernas. Vai cair o leite, está vendendo no vídeo, vai cair o leite. Ele conhece isso. Não conhece, Alan? Professor, conhece. Aqui o meu cliente é o Ivanildo. É o Ivanildo, que é a nossa ponta da indústria. O seu Zé chama Ivanildo. Isso aí, é o Ivanildo. Legal. Então, pessoal, uma lição de casa que vocês vão fazer é colocar isso daqui na lousa de vocês. Deixem esses espaços em branco, que eu vou conversar com vocês na sexta-feira sobre vocês. E coloquem essa persona aí. Pega a fotografia do Ivanildo, Alan, e põe na sua frente, porque esse nego é chave seu. Esse cara é crítico para você entender se você vai ficar nessa categoria ou no meio, sei lá, onde você vai ficar. E todos vocês têm de procurar, como eu falei, ficar daqui para cima. Porque se cair, cai pouco. Cai mais para esses. A hora que cai mais para esses, diminui o volume de leite indo para a indústria, que daí diminui a oferta para o supermercado. E daí o supermercado aumenta o preço. E vocês daí se aproveitam daquele aumento de preço. Sempre é assim. Quem ganha dinheiro no negócio é aquele que se aproveita do primeiro aumento, sabe? Porque daí a hora que aumentou, começa a entrar um monte de gente da ração da vaca, da isso, daquilo, e daí cai o preço do leite. Então só ganha dinheiro realmente quem tem constância, que está aqui em cima, e aproveita quando tem aumento. E quando tem aumento, ele guarda esse dinheiro para uma eventual seca nela. E o Alan está sofrendo, coitadinho. Eu sonho com o Alan aqui com falta d'água lá, tá? No Rio Grande do Sul. Mas daí vocês estão dominando o negócio, pessoal. Sabe? Então isso daqui é básico. Na sexta-feira eu vou começar falando de algumas... Não, eu vou continuar um pouco mais. Deixa eu ver aqui onde que eu vou, Sandro. Olha aqui, por favor. Nós vamos falar agora de empregados, sociedade, vamos falar de fornecedores, e daí nós vamos montar um quadro de entendimento do negócio, com visão, propósito. Daí vocês vão documentar isso daí, que é um canvas de entendimento do negócio. Para daí a gente começar a falar disso daqui, eu vou ter que falar depois, dessa parte aqui, o que realmente interessa para criar valor para o cliente. Não só para o cliente, mas também para o dono, para os empregados, para todo mundo. Tá bom? Professor, bom, fala. Só uma. Aqui, como a gente tem uma tabela de pagamento por qualidade, o Zé é eletrônico. Se você é ruim CCS, ruim CBT, ruim isso, ruim aquilo, você tem qualidade ruim, seu leite vale menos. Valmir da curva agora, que o professor disse. Hein, Valmir? Mas você tem alguém da Coprata que vai visitar o... Quando eu estou pegando o cliente, de ordem, depois que a gente assedia e pegou ele, o resto é tudo uma tabela, ele encaixa dentro da tabela. O produto tem a mesma qualidade e o mesmo volume tem o mesmo preço. Então a relação interpessoal com o teu cliente é bem curtinha. Viu, pessoal? Olha, deixa eu colocar um negócio para vocês. O sonho nosso é não ter Zé. Esse é o sonho nosso, porque fica um negócio pessoal. E a gente, depender de coisas pessoais, é a pior coisa que existe no mundo. Então ter um Zé eletrônico, como o Valmir falou, é fantástico, porque daí as regras do jogo são claras. E daí a gente joga a regra do jogo. Quem não conseguir, sai fora do jogo. Entendeu? Isso que o Valmir falou é o sonho de todos nós. Na realidade, isso, na prática, em algumas, no caso da Coprata, é isso aí, eu conheço bem a Coprata, é isso aí. Mas no mundo, eventualmente, as coisas são um pouco diferentes. E daí entra a figura do Zé. Bom, complica o negócio. Mas, pessoal, independentemente do Zé ser físico ou ser virtual, se vocês tiverem leite de alta qualidade, quantidade previsível e seguro, o virtual ou o físico... A gente deixa de ter pessoalidade. Tipo assim, exatamente. Eu gosto ou não gosto daquela pessoa. Aí é impessoal. Exatamente. É ótimo isso que o Valmir está falando e está dizendo para nós. Mas, independentemente, pessoal, vocês vão focar nisso. Ó. Isso, desse cara aqui. Ó. Da Coprata. Ah, tá. Fala, Alisson. O Zé com nós é virtual, mas a Coprata em si, ela sofre com esse Zé no mercado externo, né? Porque ela vende leite também. Exatamente. Exatamente. Você vê que, viu, Alisson?
Ah, entendi, mas já são 12 Tá bom, mas é rápido. É Pessoal, então vocês viram aí, já conheceram a Bárbara, já conheceram a Júlia, eu e o Henrique, e vocês têm na área do aluno de vocês todo o material para apoiar vocês nessa aula que aconteceu e nas próximas, aí já na de sexta-feira. Nessa área vocês vão encontrar, primeiro, os slides dessa aula que acabou de acontecer. Já na sexta-feira vocês vão ter aí essa base desses slides para que vocês possam fazer anotações, ou seja, vocês imprimem antes da próxima aula de sexta e vocês podem, aqueles que gostarem, podem fazer as anotações. Então nós vamos estar disponibilizando isso para vocês. O que mais? O que é? Diz aí. Onde é a área do aluno? Acabou a bateria. Acabou a bateria do meu fone. Vocês escutaram? Vocês escutaram eu falando ou não? Escutaram? Legal. É. Bom, então, a Bárbara e a Júlia entrarão em contato aí com vocês no nosso grupo, no WhatsApp, para que vocês, já lá na área do aluno de vocês, vocês acessam e terão acesso a todas essas ferramentas que vão ajudar vocês durante a nossa caminhada, durante a nossa caminhada. Onde é a área do aluno? Como é que a gente entra na área do aluno? Antônio Marcos, as meninas vão falar com você, vão colocar no seu WhatsApp como fazer, como é que é, vão dar todo o suporte. Passo a passo. Não adianta a gente escrever aqui na lousa, aí vocês ok. vão ter dificuldade. Esse negócio eletrônico, para muita gente é facílimo. Na hora, pega isso aqui, slash, não sei o quê. Um abraço. O filho do Christian, Thaísa. Cadê ele?